Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando uma live hoje, especialmente para os jovens. Vamos aguardar mais uns minutinhos para aqueles que estão entrando. Tem um louvor aqui. Já tem uma presença aí conosco, duas. Amém, bem-vindos. Amém. Já vamos identificar já quem está aqui conosco. Estou acertando só meu notebook aqui. Você que está entrando neste momento, quero pedir que você coloque a cidade de onde você está, para que a gente possa interagir aqui. Pode fechar então e abre de novo. Bem-vindos vocês que já estão conosco. Só mais uns instantinhos, já vamos dar início à nossa live desta tarde para os jovens. Nosso tema hoje é preconceito e inclusão. Um tema bem polêmico, né? Eu sei que a gente vai poder interagir bem. Sim. Já temos 5 presentes aqui. Amém. Saudando bem-vindo aqui conosco, Amadeu, a Rita, a irmã Rita, que está aqui também, Gabi. Subindo aqui. Irmão Agenor também entrou nessa tarde conosco. Ainda não estou conseguindo visualizar todo mundo. Vamos iniciar em breve a nossa live hoje para jovens. E neste momento
você que está chegando, você que está entrando aí na nossa live. Glória a Deus pela sua vida. Já temos aí a presença de 9 pessoas. Amém. Marionice também está aqui conosco, bem-vinda. Eu quero pedir que você coloque, por favor, aí a cidade de onde você está falando conosco. Amém? Se é São Paulo, capital, se você está falando de uma outra cidade, de um outro estado, de Paulínia, de Campinas, de que região você é? Não sei aonde que tinha, cara. Entendeu? Se estava aqui, que vocês tinham feito antes, não sei. Não, nada a ver. Ele vai mandar aqui a solicitação. Amém. Dentro de uns 2 minutinhos nós vamos iniciar. Carol também aqui conosco, bem-vinda. Psicólogo Rodrigo também já está conosco, amém. Bem-vindo. Por favor, poste aí a cidade de onde você é, meus queridos, para que a gente possa identificar. Amém? Olha lá, Carol, dizendo que estão em peso lá, a família toda participando. Glória a Deus. Giandra, bem-vinda, minha amada. Bom ter você aqui conosco também. Olha lá, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Que bênção. Glória a Deus. Sueli Menon também conosco. Iloni Valdir, os queridos também lá do Sul. Pastora Suado. Eu tô ali? Amém. Opa. Hello! Tá me ouvindo, Ô, pastora? Glória. Paz, tudo bem? Tudo Tô bem te contigo? ouvindo. Tudo e com você. Bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela confiança. Amém. Nós que agradecemos a oportunidade de tê-lo conosco e nos dando esse tempo especial para estarmos juntos. Ah, que bom. É muito bom estarmos aqui. Tá, se vocês estão sentindo a câmera tremer, não é o avião que tá balançando, não, tá? Que eu tô só mexendo aqui no celular, minha namorada tá mexendo no celular para enquadrar direitinho. Amém, amém. Eu vou dar início, então, Fique à neste vontade. momento, saudando também o pastor Jonas Elias, que está conosco. Bem-vindo, meu querido, lá da Bahia, e a sua esposa Lia, bem-vindos também. Temos irmãos queridos de estados diferentes do nosso país, isso é muito bom. O pessoal lá de Manaus, da Bahia, do Sul, e a gente Meu vai Deus do estar céu, interagindo aqui. É bênção, hein? Glória a gente de Deus. todo canto. Olha lá, a pastora Saide já mexendo com você aí, irmão Rodrigo, olha lá. Olá, pastora Saide, prazer. Amém. Maria Eduarda, minha neta também, já entrou, bem-vinda. Bem-vinda, Maria. Gabriele também parece que já entrou. Nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa live com uma oração de gratidão a Deus. Quero pedir que cada um de vocês que estão chegando possa, neste momento, estar conosco, nesse tempo de oração, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Eu peço que você, neste momento, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Pai. Deus poderoso, Deus grandioso, nosso Pai amado, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas.
Pai, nós entramos neste momento nessa live, queremos, ó Pai, declarar o nosso amor ao Senhor, declarar o quanto o Senhor é precioso, é importante nas nossas vidas. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome a direção dessa live, especialmente hoje dedicada aos jovens, que o Senhor possa falar grandemente no coração de cada um que estiver presente. Usa, Senhor, a vida do teu filho, do irmão Rodrigo, que o Senhor venha, Senhor, poderosamente agir no nosso meio, que seja o teu falar, que o Senhor venha cumprir, Senhor, os seus propósitos. Quando o Senhor colocou no meu coração esse desejo de estarmos reunidos aqui, eu sei que o Senhor tinha algo planejado. E todos os seus planos nós não frustramos nenhum, porque não temos condição disso. E nem desejamos, claro. Mas por mais que às vezes a gente relute em obedecer a algumas situações, nós precisamos entender e nos submeter a um chamado do Senhor. E eu creio que, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor deseja que esteja conosco vai estar. E tudo aquilo que acontecer aqui, seja para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero Amém. compartilhar o nosso texto. Amém. Eu quero compartilhar com vocês o nosso texto aqui, o tema que é preconceito e inclusão. E o nosso texto separado foi João 15:12 para este momento. João 15:12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus aqui, ele nos manda amar de um modo especial, porque ele nos amou de um modo especial ao ponto de dar a sua vida por nós. É claro que não é necessário que nós tenhamos que dar a nossa vida por alguém, creio eu, é algo muito raro, mas ele deu a vida dele por todos nós. E o que é importante aqui, quando ele fala de amar, ao ponto de se doar, ao ponto de dar a sua vida como ele deu. O Senhor nos diz aqui que nós temos estratégias para amar as pessoas e dedicar a essas pessoas, não tendo que doar a nossa vida, mas doando do nosso tempo, doando da nossa atenção, doando do nosso amor, sabendo ouvir o outro, sabendo apoiar o outro, sabendo encorajar em tempos difíceis. Como é bom a gente ter alguém com quem compartilhar, alguém que tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, e nós devemos visualizar tudo isso dentro desse texto, daquilo que Jesus nos manda amar. Por quê? Porque é muito importante para nós entender que quando o Senhor nos manda amar, ele não está diretamente nos mandando amar aqueles que nos fazem bem. Aquele que também nos ama, aquele que também é atencioso, é carinhoso, cuida de nós, porque isso para nós é muito fácil, não é, irmão Rodrigo? Verdade. Mas o Senhor nos manda amar aqueles que realmente necessitam de atenção, necessitam de carinho, necessitam de amor, aqueles que, inclusive, muitas vezes têm o coração cheio de mágoas, cheio de ressentimentos e não conseguem liberar pessoas, amar pessoas. Então, o Senhor quer usar a minha vida, a vida do irmão Rodrigo, a vida de cada um de vocês que está entrando aí nesta tarde, para nos ensinar a importância do amor. E esse tema, na realidade, nós vemos aqui que ele é um tema bem polêmico, como eu já disse no início. Um tema que a gente hoje tem falado muito a respeito dele, talvez nem falado tanto, mas ouvido mais, comentários de um lado, de outro, opiniões. Então, o que é importante para nós nessa tarde? Saber que nós vamos interagir aqui com esse tema, mas importante lembrar que nós temos opiniões diferentes. E a opinião de um certamente não deve ser a do outro, ou não é totalmente igual a do outro, mas é o ponto de vista de alguém. Então, é importante lembrar que nessa live nós vamos interagir, mas naquilo que a gente puder acrescentar à vida do outro, como um aprendizado, como acrescentar em relação ao que o Senhor espera de nós, como servo dele.
Não estou dizendo só na minha vida, mas a cada um de nós que está nessa live, nós temos o compromisso de estarmos aqui interagindo, lembrando que ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tem a resposta exata, mas cada um de nós tem o seu ponto de vista. Então, é importante lembrar disso, que possamos ter um tempo muito especial, um tempo de interagir, um tempo de poder expor a nossa opinião e, principalmente, um tempo de respeitar a opinião do outro, ok? Eu já vou passar a palavra agora para o irmão Rodrigo, mas eu já quero deixar para você aqui que está entrando neste momento, saudando bem-vindo a cada um deles, Camila Souza, minha aluna também, tem algumas alunas minhas aqui, ex-alunas, né? Alice Neres, que deve ser o Adriano, acredito eu, que está aqui conosco também, e tantos amados que estão aqui nesta tarde. Tantos pastores, líderes, jovens, pessoas queridas que deixou o seu tempo, parou tudo para estarmos juntos, tratando desse tema tão especial. E eu quero, neste momento, então, colocar aqui a vida do irmão Rodrigo que está conosco, pedir que o Senhor Jesus tome a vida dele, alcance a vida dele e use a vida dele para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Fique à vontade, Amém. irmão Rodrigo. Amém, pastora Odila, obrigado aí mais uma vez, né, pelo carinho, pela confiança, né, convidar as pessoas do seu ciclo aí para ouvir uma pessoa que falar, né, é um risco, né? Já pensou se daqui para frente eu só falar groselha? Não, brincadeira, né, mas eu agradeço aí o carinho, a confiança. A gente vem aí ao longo dos meses, né, nos conhecendo e nos relacionando, trocando figurinhas, enfim, para mim é bênção demais, né? Então vamos lá, olha só, eu vou me apresentar e na sequência eu vou fazer uma breve introdução. Eu não quero dar para essa live um ar de palestra, né, para que não fique um monólogo onde só eu falo e todo mundo ouve e engole esse comprimido aí, né? A ideia não é essa, tá bom? A ideia é trocarmos figurinhas mesmo, eu quero aprender também, quero contribuir com o que a psicologia traz, as minhas experiências trazem, mas também é legal ouvirmos opiniões de todos os presentes aí. Certo, pastora? Amém. Deu para Amém. ouvir Fique à direitinho vontade. aí? Então tá bom. Sim, perfeitamente. Ótimo, legal. Então vamos lá, me chamo Rodrigo dos Santos, sou de São Paulo, psicólogo clínico atualmente. Meu trabalho tem sido aí 100% focado na clínica, tá? Mas a minha carreira, ela teve um tempo em que ela era dividida entre mundo corporativo, né? Trabalhava numa multinacional de tecnologia, em RH, e trabalhava também na clínica. Ora mais em um, ora mais em outro, enfim, mas hoje 100% na clínica. Por que eu estou trazendo essa informação de que eu também trabalhei no mundo corporativo? Porque no mundo corporativo eu atuava com programas de inclusão, pessoas com deficiência, mulheres em cargos de liderança, transgêneros, refugiados, né? A gente até levantou uma bandeira um pouco, começou a falar um pouco sobre, para entender como que os negros se sentiam, mas por ser uma empresa jovem, graças a Deus, a questão do negro não era tabu, era bem tranquilo. Nós tínhamos, inclusive, negros em cargos de liderança, pessoas muito competentes, né? Então, isso era bem tranquilo, graças a Deus. Tá? Amém. Perguntava alguma coisa, pastora? Não. Fique à Então, vontade. tá bom. Legal. Bom, na clínica, o meu maior público são adolescentes e jovens, né? Porém, eu também atendo adultos, casal. Já atendi criança também, hoje não é mais meu foco, né? Por conta dos... Para atender criança tem que ser uma estrutura um pouco mais diferenciada e preparada para este público, tá? Juntamente aí na minha carreira, eu fiz alguns projetos sociais também, alguns trabalhos voluntários. Então, já estive, por exemplo, lá no norte do Brasil, na região do Xingu, do rio Xingu, estive entre índios, ribeirinhos, algumas comunidades ali em Altamira, né? Estive na África também, ali em Mira. Guiné-Bissau. Em Amém. Guiné-Bissau, na época que estivemos lá, hoje eu não sei o ranking, mas na época que estivemos lá,
eu acho que era o quinto país mais pobre do mundo. Para vocês terem uma ideia, levamos nas nossas bagagens, eu e mais uma colega, 18 quilos de chinelo, né? Mais de 5 mil reais em remédios, né? O doutor Giovanni, que esteve compondo a equipe, tocou essa frente, né, de levar os remédios, enfim. Em julho do ano passado, estive no sudeste da Bahia, fazendo um trabalho com adolescentes, né, juntamente com uma equipe aí, nas escolas. E aí, quando eu estava lá na Bahia, eu pensei assim, puxa, por que eu não faço isso no bairro onde eu moro, nas escolas públicas onde eu estudei? E aí, chegando em São Paulo, eu elaborei uma carta bem simples e entreguei essa carta voluntariamente para as diretoras e diretores das escolas aqui do meu bairro. Eu acho que eram 11 cartas, mais ou menos. E aí eu comecei a ser convidado para ir nas escolas falar sobre anorexia e bulimia, suicídio, automutilação, sobre preconceito, racismo, né? E aí chegamos hoje aqui nos nossos dias. A gente está vivendo dias muito quentes, principalmente com esse tema, né? Não é um tema novo. O acontecimento fatal e triste com George Floyd, né? O nome correto, não é um fato isolado. Isso é histórico, né? Não acontece só nos Estados Unidos, acontece no Brasil, no Canadá, na África, em alguns lugares, na Ásia, em todos os países do mundo, né? Mas, graças a Deus, parece que essa situação trouxe um despertar. Eu não acredito que a gente tenha tão já a solução disso, porque, na verdade, até já falando um pouco da origem, da questão do preconceito, né? Isso é um problema que acompanha o ser humano, né? Acompanha o homem, talvez lá desde a origem do pecado, enfim, né? Mas eu não acredito que a gente resolva isso 100%. Mas não é por conta disso que eu vou fechar os olhos, não é por conta disso que eu não vou exercer o meu papel junto à sociedade onde eu moro, os lugares que frequento. Então, eu sou a favor, sim, de levantarmos essas bandeiras, nos ajoelharmos nas ruas, vestirmos camisetas da paz, né, nos associarmos e nos aliarmos a essas pessoas que têm encabeçado esses movimentos para que eles ganhem corpo, porque isso precisa, né, na verdade, precisa parar, precisa cessar, precisa finalizar. Mas se a gente conseguir minimamente, o mínimo que seja diminuir isso, puxa, já vou ficar muito feliz, porque muitas pessoas serão preservadas de situações como essas. Não é? Eu não quero deixar um ar pessimista aqui, não é esse o objetivo, né? Mas a gente está falando de ser humano, né? A gente está falando de um preconceito estruturado, né? O que é um preconceito estruturado? É um preconceito que acompanha gerações. Então, se eu ainda vivo numa geração preconceituosa, quer dizer que a próxima geração, muito provavelmente, também venha banhada com esse gene, né? Banhada com esse comportamento. Então, o que é o preconceito? Né? É uma ideia formada, porém, sem conceito, sem base, sem razão, muitas vezes imbuída de sentimentos, né? Muitas vezes levado pela emoção. Essa é uma definição muito simplista do preconceito, tá? Depois eu quero convidar os presentes, aí o pessoal que está acompanhando, a buscarem no dicionário a razão de preconceito. E aí a gente vai entender que o preconceito ele não tem base científica, muito pelo contrário, ele está mergulhado naquilo que o indivíduo entende, né? Aquilo que talvez ensinaram para ele, aquilo que talvez ele internalizou como verdade, mas não necessariamente é. Então, por exemplo, né, aquelas pessoas que crescem em ambientes familiares onde os meus filhos não vão namorar com negros, a pessoa com deficiência é uma pessoa limitada, o refugiado que vem de fora do Brasil, ele é uma pessoa inferior, né? Puxa, da onde eu construo isso, né? Se porventura, por exemplo, eu trabalhei como engenheiro quando eu fiz o programa de inclusão lá na empresa,
O engenheiro que veio da Angola. Puxa, porque ele veio da Angola, ele é inferior? Mas ele é um engenheiro formado, dedicou 5 anos da sua vida se capacitando a ser um engenheiro. Por que ele é inferior? Ele é inferior a mim por conta da questão da pele? Porque ele vem de um país mais pobre? Por que isso? Né? Então, o preconceito não encontra nenhuma base, digamos assim, para dizer que eu sou preconceituoso por uma questão biológica, eu sou preconceituoso porque eu tenho razão. Não encontramos base para isso. Na verdade, a única base para explicar o preconceito é uma dificuldade do ser humano em aceitar o outro tal qual ele é, com suas capacidades, com as suas incapacidades, com os seus pontos fortes ou com as suas limitações ou ilimitações, né? E aí, se eu estou falando de preconceito, se eu estou falando de um erro, de um gap na sociedade, então aí nascem os programas de inclusão, talvez, ou os projetos de inclusão, né? As ações de inclusão, e aí eu acho que todos nós somos protagonistas nisso. O que é inclusão? Né? É dar ao outro a oportunidade de desfrutar dos mesmos benefícios que eu tenho. Seja ele de emprego, seja ele a saúde, seja ele a educação, seja ele aos lugares que frequento, aos shoppings que frequento, aos teatros que frequento, independente da minha classe social, econômica, ponto de vista político, cor de pele, independente de tudo isso, somos todos muito e mais que bem-vindos em todos os lugares, né? E quando a gente fala do preconceito com relação à questão racial, puxa, o que é raça? Ele é negro, então ele é da raça negra. Ele é branco, é da raça branca. Não existe isso. Só existe, todos nós somos a mesma raça. Raça de seres humanos. Raça negra é a banda de samba. A única explicação que temos é a banda de samba, né? É uma banda antiga, né? Então, o ser humano, todos, independente do lugar que nasça, independente da cor dos olhos, do tipo de cabelo, somos todos iguais. Não só perante a lei, mas perante Deus, perante a sociedade, e aí no shopping, no teatro, todos somos iguais, né? Mas há um grupo de pessoas que entende o outro como inferior, como incapaz, como menor, e aí vem o preconceito e vem as dificuldades de lidar com o diferente, lidar com o outro, aceitá-lo tal qual ele é. Né? Então, pastora, feita esta breve introdução, muito simplista, eu acho que seria legal a gente começar a ouvir o que as pessoas presentes têm pensado a respeito, tá? Se vocês ouvirem um barulhinho, Amém. não é bloco de carnaval passando, é minha mãe chegando aqui com algumas sacolas, tá? Trazendo lanche, hein? Oi? Trazendo lanchinho. Opa, trazendo lanchinho, graças a Deus. Ela disse com certeza. Então ela Dá um atendeu os abraço, meus manda um pedidos. abraço para ela. Um Ela abraço. tá ouvindo, a pastora Odila mandou um abraço, mãe. Ela mandou outro, agradeceu. Pastor Odila, nós temos aí Amém. algum comentário? Temos Ou a aqui senhora o quer Adriano, acrescentar que ele alguma está... coisa? Adriano, que está como Alice Neres. É o pai da Alice. Até onde eu sei, se eu estiver enganada aqui, me perdoe, mas é o Adriano que está conosco, ele é da nossa igreja aqui de Paulínia, e ele colocou aqui o significado, né, do preconceito. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Ponto 1. Ponto 2. Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Exato. É a definição do nosso E dicionário, não é preconceito contra um verdade? grupo. Isso, ele citou aqui que é contra um grupo religioso, nacional, racial e assim por diante. Por enquanto é o Exato, único exato. comentário aqui que eu tenho.
Então, vamos instigar essa Mais galera. alguém Então, gostaria? por exemplo, a gente vive hoje, nos nossos dias, uma infinidade de preconceitos, não é verdade? Então, a gente tem o Sim, preconceito dos que não são cristãos contra os cristãos, porque muitas vezes aquele que não é cristão, né, tem as suas divergências de ponto de vista com aquele que é cristão, e o que é cristão acha que talvez é melhor do que aquele que não é, ou, de repente, o preconceito contra as questões sexuais, né, a questão LGBT, preconceito contra a questão de pele, cor da pessoa, enfim. Então, a gente tem uma infinidade de preconceitos, né? Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo muito intensamente a questão política, né? Hoje, aqueles que se dizem pró-governo, por exemplo, se você emite uma opinião, eles já te taxam, ou talvez como petista, um PSDBista, e talvez você não seja, não é? Talvez você apenas tenha uma opinião crítica contra aquela decisão do governo, enfim, né? Ou então, se você se posiciona uma questão simples contra o comportamento de alguém, você acaba sendo taxado. Então, por exemplo, se você emite a opinião diferente de uma pessoa que é LGBT, você é homofóbico, mas, poxa, olha só, o preconceito, conforme o que o Adriano, né, ele trouxe aí, ele não tem base isso. teórica, né? Então a pessoa se baseia nas suas emoções, eu vou usar uma palavra aqui, no seu achismo, né? E emite uma opinião contra Ok. aquela pessoa. E geralmente é uma opinião hostil, uma opinião pesada ou agressiva, né? Diminutiva, né? Então o preconceito é exatamente isso. Mas olha só, o preconceito, né, do ponto de vista do ser humano, da questão do comportamento, ele pode ser, em alguns aspectos, uma questão de prevenção, uma questão de preservação, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um risco iminente, por exemplo, né, associado ao medo, ele pode ser uma preservação da vida, uma preservação da integridade física, moral. O que é, então, nesse aspecto, um preconceito, entre aspas, saudável, né? Diria que é um preconceito em que me impede de avançar, me impede de me expor a algo que para mim é novo. Puxa, eu não conheço, então eu vou me preservar aqui. Eu não ouvi falar muito bem sobre isso, eu vou me preservar. Então, se o preconceito é algo inerente ao ser humano, talvez seja interessante essa dosagem, esse balanceamento, né, quanto aos limites. Quando eu não afeto ao outro, quando eu não afeto um grupo, né, então pode ser que aquele preconceito ele não parta aí para hostilidade. Ok, ok. Estamos Alguém, aguardando os nossos jovens aí. Ah lá, essa irmã galera é Rita tímida, hein, comentando. pastora? Eu adiantei, que é um povo meio quieto. A irmã Rita aqui fazendo um comentário. Vamos lá, Rita. Divergências, isso, vamos lá. Divergências do ponto de vista de partidos políticos. Esta está exacerbado também, causando separações e segregação. Quer comentar alguma coisa? Depois tem uma outra pessoa, hein? Eu fiquei sabendo, pastor Odila, aqui em São Paulo, bem próximo de mim, de uma igreja que dividiu por conta de ponto de vistas políticos diferentes. Gente, importantíssimo, né? Pensarmos diferente não nos faz inimigos. Vou repetir, tá? Pensar diferente não nos faz inimigos. Muito pelo contrário, né? Aquilo que a pastora Odila pensa diferente de mim pode contribuir em mim para que eu seja melhor ou para que eu aguce em mim o meu senso crítico, o meu poder de raciocínio, de análise, mas não necessariamente me faz inimigo a alguém, né? E a gente hoje, nos nossos dias, e isso pesa muito forte sobre os cristãos, muito mais importante, né, da gente ter uma dependência cega a governo A, a governo B. Eu acho que o importante é analisarmos
se o ponto de vista de governo A ou governo B casa primeiramente com os padrões bíblicos. E segundo, quais são as implicações positivas e negativas daquela lei, daquele projeto, né, para toda a sociedade ou para algum grupo específico, né? Então, mais importante do que divisão, né, é a gente fazer uma análise crítica, né? Mas então, e sobre nós cristãos pesa uma responsabilidade de orarmos pelos nossos governantes, né? Mas também de sermos relevantes na nossa sociedade. Ok, importante. Tem ainda uma descrição do Agenor aqui, com o preconceito ainda é um pouquinho diferente, mas no mesmo significado. Descrição de preconceito é uma opinião desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério ou imparcial. Exato. Bem completo, né? Muito bom. Amém. Gostei bastante aí desse Amém. complemento, um olhar um pouquinho diferente, mas diferente não, né? Algumas palavras um pouco diferente, mas muito bom complemento. Bacana. Amém, amém. A senhora E falou aí, que ia ter. pessoal, mais alguém? Vamos provocar a galera, pastora? Vamos perguntar. Vamos Alguém lá. aí já passou algum tipo de preconceito na vida? E aí eu vou começar a falar dos que eu já vivi, tá bom? As pessoas geralmente têm dificuldade de lidar com o diferente, né? Então, por exemplo, graças a Deus, eu tenho baixa visão, eu tenho uma deficiência visual, né, que me traz muitas limitações. Graças a Deus, na faculdade, no trabalho, eu sempre tive ótimos parceiros, né, pessoas que sentavam do lado, ditavam o que estava na lousa e tal. Mas eu passei algumas situações que hoje são engraçadas, né? Mas na ocasião trazem um certo constrangimento, né? Então, isso mostra o quanto as pessoas estão despreparadas para lidar com o diferente. Eu cheguei numa padaria próximo de casa e perguntei para esse rapaz aqui: esse pãozinho aí tá com uma aparência boa, é de hoje? Ele respondeu: você não tá vendo? Aí eu falei assim: não, é que eu tenho um pouco de dificuldade. Então enfia a cara aí. Né? Uma outra vez num restaurante, o grupo que eu estava não foi tão bem atendido, né? E a gente decidiu aqui em São Paulo não pagar os 10% da nota total, né? Então, todo mundo que ia passando seu cartão e tirava, ó, tira os 10%. Eu era o último ou penúltimo da fila, e aí o cara perguntou, por que todo mundo tirou os 10%? Aí eu falei, por que você está tirando 10%? Eu falei, pelo mesmo motivo pelo qual o primeiro da fila tirou. A gente não se sentiu bem atendido, né? E acho que ele ficou muito contrariado e irritado. Na hora que ele virou a maquininha para mim, eu falei assim, qual foi o valor que o senhor colocou aqui? Aí ele falou assim, você não está vendo? Aí eu falei assim, não, desculpa, eu não estou enxergando, né? Aí ele, você é cego? Aí tinha uma amiga atrás de mim, né, ela já tomou minhas dores, eu falei, não, eu tenho baixa visão. Né? Aí ele falou assim, o problema é seu. Hoje é engraçado, mas na ocasião traz, né, um certo... Né? Eu sou extremamente branco, mas muito branco mesmo, né? A minha namorada, ela é negra. Aí uma moça que trabalha aqui no salão onde eu corto cabelo, ela falou assim para mim, nossa, sua namorada é bem negra, né? Aí eu falei assim, é mesmo? Tinha nem percebido, né? As pessoas, elas rotulam, né? O branco tem que estar com branco, o deficiente com o deficiente, né? O rico com o rico, o pobre no lugar do pobre. Poxa, mas o mundo é de todos, é para todos, né? Por que tem que ter essas distinções? Então, eu compartilhei aqui algumas situações que hoje eu dou risada, mas na hora sempre causa constrangimento. De repente, se alguém quisesse aí compartilhar uma situação para a gente dar uma mesclada um pouco. Ok. Algum comentário aí? Deram risada da minha cara, pastor, ou não?
Não, Ah, todo mundo muito tá quieto muito. aqui. Será que. Ah, pera lá, tem algumas coisas. Deixa eu ver. Pera lá, deixa eu dar uma olhada. Olha lá, vamos lá. Não. Será que ninguém nunca passou nenhum constrangimento? Eu Eu estou tentando duvido. lembrar aqui também. Ah, Oi? duvido, viu? É, com certeza. Tem um aqui. Alice Neres, Adriano. Estamos vivendo nesses últimos dias preconceitos por conta deste vírus, Covid-19, principalmente nos hospitais. Muito sério isso, é um assunto assim excelente para nós falarmos agora, exatamente o que nós temos vivido. E eu sinto isso em todos os lugares por onde a gente anda, quando a gente chega em algum lugar, como as pessoas nos veem, mesmo de máscara, com alguns cuidados. Mas pode falar um pouquinho mais aí, por favor, Rodrigo. Olha só, isso é ao mesmo tempo que chega a ser até em alguns casos engraçados, né? Engraçado, mas a gente não pode aceitar o que é ruim, né? Por exemplo, pessoas que já passaram pela experiência de ter o Covid, né, de serem infectados pelo vírus, né, quando elas se declaram que já tiveram, né, elas passam a ser colocadas de lado, né? Ah, ele teve, ah, será que se curou mesmo? Ah, fica longe, né? Isso não, isso também é um preconceito, né? Porque o que a ciência tem defendido hoje é que pessoas que tiveram, passaram pelo tempo de isolamento, passaram aquela quarentena dos 14, né, 15 dias, enfim, né, elas já não apresentam mais, né? Então a pessoa do 11º dia em diante, a chance dela contaminar alguém é baixíssima, né? O poder de reação do vírus, ele, com mais facilidade de contágio, é do segundo, terceiro dia até o 8º dia, 10º dia, né? É o período em que a carga viral está dentro da pessoa, né? Com um poder de transmissão muito mais alto, né? Então, essa falta de informação, às vezes, de um dado científico, uma informação embasada, proporciona esses comportamentos, essas ações preconceituosas, né? Então, hoje, tossir em público é ofensivo, né? Espirrar em público, na rua, e se você espirrar no ônibus, você corre o risco de ser colocado para fora, né? Então, se você estiver gripado hoje, né, na dúvida, certamente muitos vão se afastar de você, né? Mas é só uma gripe, puxa vida, é só uma crise de sinusite, né? Enfim, mas hoje as pessoas certamente vão se afastar. Por quê? É aquilo que o Adriano e mais uma pessoa colocou, né? A falta de uma informação de dados, né, faz com que as pessoas se comportem preconceituosamente, né? Mas o preconceito também, pastor, ele está associado, né, à nossa formação, à nossa estrutura familiar, aquilo que eu tenho por certo ou errado, as minhas questões religiosas. Então, tudo isso contribui para a pessoa ser mais ou menos, ser ou não ser preconceituosa, né? Então, uma pessoa que cresce numa escola, né, de repente, um pouco mais elitizada, né, ela pode ter um tipo de informação e de formação muito diferente do que aquele que cresce, por exemplo, na periferia, né? Aquele que tem uma classe social diferenciada, que frequenta lugares diferenciados, né? Ao se deparar com uma classe social um pouco inferior, ou o inverso, aquele que cresce numa classe social inferior, que passa a frequentar a classe social superior, digamos assim, mais abastada, enfim, ele também tem dificuldade, né? Primeiro, porque ele tem os preconceitos dele, e por ter um repertório comportamental, né, talvez não tão adequado àquele ambiente, né? Mas o exemplo do Covid é fato, né? A gente tem visto isso muito forte hoje nos nossos dias. Vou dar mais um exemplo. Aqui no prédio que eu moro, por exemplo, uma família inteira pegou Covid, né? E aí, dias depois, esse senhor aqui do prédio que teve Covid, ele passou mal, e a nora desesperada saiu gritando aqui pelo prédio pedindo ajuda. Só os profissionais da saúde se habilitaram para ir lá ajudar,
ninguém saiu do seu apartamento, né? Puxa, isso mostra, né, o quanto a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, né? Lidar com aquelas pessoas que estão mais expostas, não é verdade? É verdade, exatamente. Temos aqui o comentário da querida. Uma pergunta. Excelente pergunta. Como se explica que ainda hoje encontramos casos de racismo entre jovens e adolescentes? Pastora, Depois eu já tenho outra na fila. repete um pouquinho a pergunta, que deu uma cortada e eu preciso ouvi-la direitinho para não responder groselha. Ok. Como se explica que ainda hoje encontramos casos de racismo entre jovens e adolescentes? A resposta é aquilo que eu expliquei, tá? O racismo, ele pode sim, sem sombra de dúvidas, passar de geração em geração através da formação e da concepção familiar. Então, por exemplo, né, pais que cresceram ouvindo, né, dos seus, no caso dos nossos avós, você não vai namorar com negro, você não vai namorar com essa pessoa porque ela é pobre, você não vai namorar com essa pessoa por isso ou por aquilo, né? Ela cresce, ela é formada ouvindo isso. Então, se ela internaliza isso como verdade, quando ela vai ensinar alguém, ela tende a repassar aquilo que ela aprendeu. Então, hoje, nos nossos dias, os jovens e os adolescentes, né, que ainda têm esses comportamentos preconceituosos, também ainda recebem na sua carga genética, mas também recebem na sua formação intelectual, na sua formação de caráter, recebem dos seus pais esse tipo de informação, né? Mas também tem uma outra questão, né? Então, por exemplo, Hitler, né? Altamente preconceituoso contra o judeu. Ele achava que matando os judeus, ele limparia o mundo. Ele achava o judeu um povo inferior ao povo alemão. Baseado em quê? Nenhum livro traz uma informação que explique isso, que justifique isso, não é verdade? Então, muitas vezes, o preconceito também se pauta, né, na nossa percepção de mundo, por entender que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele é inferior a mim. Né? Então, ele é inferior a mim porque ele é deficiente, ele é inferior a mim porque ele não é brasileiro, ele é inferior a mim pela cor de pele, pela formação, pela classe social, pelos lugares que frequenta, pela igreja que frequenta ou por não frequentar determinado lugar. Então, nós temos esse combo, digamos assim, né? A formação, a estruturação familiar, os ambientes formadores, as pessoas que estão nesses ambientes formadores, né? As formadoras de opinião, então professores, diretores, professor de escola bíblica, pastores, governantes, né? Então, olha só quantos formadores de opinião eu tenho agindo diretamente, né? E hoje os adolescentes e os jovens, eles estão ainda em processo de formação e estruturação de muita coisa, né? O que é certo e errado, muitas vezes é na adolescência e na juventude que eles começam a experimentar, né? E aí associa-se ao prazer, associa-se ao a pouca informação ou a qualidade da informação, ou seja, ele não tem uma estrutura. E ainda nós vivemos, né, numa época onde as coisas são muito tem um termo sendo usado hoje, né, a liquidez, né, das relações, a superficialidade, esse momento de pós-verdade, não existe mais verdade absoluta. Tudo isso também contribui, né, para que hoje os nossos jovens e adolescentes também tenham essa carga de preconceito, essa carga dentro deles muito forte. Espero ter explicado, respondido a pergunta aí, pastora. Sim, ok, perfeito. Só uma complementação aí. A gente tem um trabalho no Ministério com famílias e temos visto um peso muito grande da herança que os filhos trazem, aquilo que eles ouvem dos pais.
Dentro de igreja, nós já ouvimos isso. Eu não vou brincar com você porque você é negro. E aí a gente viu que a avó pensava assim, os pais assim, a criança automaticamente hoje é adulta e ela tem esse mesmo tipo de comportamento. Então, isso é muito importante. Nós, como pais, temos grande responsabilidade nisso. Precisamos ter muito Exatamente. cuidado com aquilo que nós transmitimos. E Ótimo temos mais complemento, um pastor. recadinho. Vamos lá. Amém. Gabriele Breda. Eu sou morena de cabelo cacheado, minha mãe branca de cabelo liso. Quando era menor, passei 2 vezes por situações da pessoa falar: sua mãe é branca, de cabelo bom, e você preta, de cabelo ruim. Você é adotada? Hoje nós rimos, mas quando eu era criança, eu me senti muito incomodada com isso. Imagino, né, sentimentos como rejeição, tristeza, né, todos eles bem pertinentes a esse tipo de situação. Os Estados Unidos, ele tem uma forma de separar, digamos assim, né, muito interessante. Se você tem na sua estrutura qualquer pessoa negra, ainda que você seja branco, você não é considerado branco. Eu pergunto, né, num país onde nós temos um número grande de árabes que não são brancos, um número grande de negros vindos da África ou de alguns outros lugares, em povos indígenas, quem no Brasil pode, né, se considerar plenamente branco, né? Eu diria até mesmo que aqueles que são descendentes de europeus vindo para o Brasil, ainda assim há de se duvidar aqueles que são 100% brancos. E quando eu falo brancos ou pretos, eu não estou colocando melhor ou pior, não, tá? É só uma distinção mesmo para explicar. E as pessoas ela têm uma necessidade de encontrar explicações para tudo. Qual é o problema da mãe ser branca e a filha ter a pele um pouco mais escura? Qual é o problema nisso? E se fosse adotada, o que muda nessa relação de mãe e filha? Muda a forma? Não, não muda. Né? Então, as pessoas, elas muitas vezes trazem para fora os seus próprios vazios, né? As suas próprias, eu vou usar um termo pesado, pastora, as suas próprias podridões, não é verdade? Mas é necessário olhar para Exatamente. dentro, né? É necessário ter esse olhar para dentro para entender, puxa, por que que isso é importante para mim? Que muda a minha vida? Qual é a relevância dessa informação? Você é filha dela mesmo? O que que isso muda na minha vida, na política, não é verdade? Ok. Bem, vamos passar aqui. Vamos passar para quem ainda não falou, porque agora o povo está animando aqui, hein? É só cutucar, Amém. pastor, é só cutucar essas onças com a vara curta que eles vêm para cima. Ô, glória. Vamos lá, para Ana Carolina agora. Vamos lá, Só um Ana. momento. Aham. Ana Carolina também deixou a opinião dela aqui. Ela disse: na minha turma da faculdade de 25 anos, 25 alunos, perdão. Na minha turma de faculdade de 25 alunos, havia somente uma aluna negra. Isso reflete como o racismo influencia a vida dos estudantes. É muito menor o número de alunos negros em ambiente acadêmico. Exato, exato. Olha só, eu particularmente, mas é uma opinião muito particular, né? Eu não sou muito a favor da lei de cotas, né? Nem para deficientes e nem para negros. Eu Eu acho que ia todo mencionar espaço, isso depois. eu acho que todo espaço é para todo mundo, né? Por que que tem que Exatamente. ter 5% de cota para deficiente nas empresas? Por que que tem que ter cota para negro? Né? Isso mostra, né, 2 pontos. Primeiro que a gente ainda está engatinhando em algumas coisas, não é verdade? Exatamente. Isso mostra que as pessoas pensantes, aquelas que regem, né, não encontraram ferramentas mais eficazes para lidar com as desigualdades.
não é? E olha só, num ambiente de formação, né, quanto mais eclético, quanto mais misturado, quanto mais for diferente o ambiente, né? Deixa eu trazer um dado estatístico aqui, um dado baseado na estatística, né? Quando eu comecei lá na empresa o programa de inclusão e diversidade, a gente levou para a alta liderança da empresa a seguinte informação: quanto mais misturado, digamos assim, for o seu corpo de funcionários, melhor será o seu produto e mais aderente ao mercado. Por quê? No mercado, eu tenho negro, tenho branco, alemão, judeu, deficiente, pessoas sem deficiência, eu tenho refugiado, eu tenho nativo, eu tenho todo mundo de todo jeito usando o meu produto. Agora, se eu tenho uma pessoa branca, rica, que frequentou as melhores escolas, que frequentou a melhor universidade, né, que não sabe o que é vir aqui no extremo leste ou no extremo sul de São Paulo, que não conhece a realidade da população, que capacidade, que repertório de vida ela tem para desenvolver um produto, um serviço que sirva para toda a população brasileira, né? Então, essa limitação de pessoas, digamos, né, diferente do padrão da sociedade, né, tem trazido prejuízos na formação. A senhora disse que ia complementar alguma coisa? Na realidade, só um momentinho. Tá bom. Quando eu ia complementar no sentido do que você já disse, das próprias vagas, da porcentagem de vaga, porque isso na realidade é preconceito. Não Pura e simples. Exatamente, exatamente. Temos aqui também a Nayara, que está conosco. Ela acrescentou aqui: preconceito de ir ou não ir com a nossa cara. Sofri e ainda sofro muito com isso. A pessoa não te dá a chance de conhecer, simplesmente faz o pior checklist de achismos. Nós temos muita tendência a isso, bater o olho e filmar a pessoa por dentro, né? Como se pudéssemos. Exato, né? Fica Ah, à vontade. essa pessoa não foi com a minha cara, né? Alguns dizem, o nosso santo não bateu, né? Uma expressão É. bem popular, né? Mas olha só, quando os dois, o Adriano e o outro irmão leu a definição de preconceito, eles já trouxeram a explicação para a gente, né? Quando eu penso algo a respeito de alguém e não tenho uma análise crítica, não tenho dados que embasem aquilo, pronto, é preconceito, né? E o preconceito ele está pautado na experiência, né? E nem sempre a experiência reflete ou explica de fato, né? Então, por exemplo, eu chego no ambiente e não sou aceito porque alguém olhou para mim e disse assim, não fui com a cara do Rodrigo, né? E dali em diante, né, sempre que ela me encontrar, ela vai sentir aquela angústia, digamos assim, de que não fui com a cara do Rodrigo, né? E aí começam a misturar aspectos psicológicos ao preconceito e isso ganha proporção, né? Então, por exemplo, é muito comum, talvez, no mundo feminino isso, né? Olha o sapato daquela menina. Olha a bolsa, olha o penteado, olha o cabelo, olha a roupa, né? O homem não se apega muito a isso, né? E eu que frequentei muito aí, frequento muito ambientes de escola, né? É muito comum meninas se levantarem para falar sobre isso, principalmente numa palestra que eu dei sobre bullying numa escola, bullying e as suas consequências, né? Muitas meninas traziam muito forte essa questão de não ser aceita pelo cabelo, de não ser aceito pela roupa que veste, né? Então, isso é muito evidente. E o preconceito, quando associado a questões emocionais, ele é uma bomba, né? Dentro do organismo de uma pessoa. Temos aqui também a irmã Rita, que fez uma colocação anterior sobre o preconceito por conta de religião, do católico com o evangélico, do evangélico com o católico, que eu perdi a mensagem dela aqui, eu já estou localizando, mas eu já vou ler exatamente.
Preconceito contra pessoas católicas por pessoas evangélicas e vice-versa. Passei por isso e é muito inexplicável vindo do meio cristão. Isso é muito forte aqui no Brasil, né? Então, se a gente sair do Brasil, por exemplo, e for para alguns países, né, essa distinção entre católicos e evangélicos, digamos assim, ela não tem nenhuma relevância, né? Então, achei engraçado um dia desses, engraçado não, achei interessante, até mandei a pergunta para o meu pastor, né? Eles falaram, explodiram uma mesquita messiânica e o padre foi o mais atingido, né? Messiânicos aqui no Brasil, eu não vou tentar explicar porque não é a minha praia de conhecimento, né? Mas todos aqueles que professam Jesus são tidos como evangélicos, digamos assim, né? Opa, que mistura é essa Ok. de padre com evangélicos, né? Então, a gente muitas vezes tende a achar, né, que aquilo que eu escolhi, aquilo que eu acredito, é sempre o melhor, né? E aí eu passo a não respeitar o ponto de vista do outro. O seu pode ser melhor para você e para a maioria, para você e para todos. Você pode estar coberto de razão, mas isto não te faz melhor do que o outro, né? Então aqui o evangélico que se sente melhor que o católico, porque ele olha para a Bíblia e fala assim: "Ah, mas eu não adoro imagens", eu convidaria ele a olhar para sua vida. Pô, ok, você não adora imagens, mas você não tem nenhum outro pecado? Talvez o pecado do outro seja só a idolatria, né? Mas o que isso me faz melhor? Né? E o mais legal é saber que quando chegarmos no céu, a gente vai se surpreender com as pessoas que vamos encontrar lá. Né? Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado com alguns achismos. Ok. Eu queria pedir que conosco deixasse aí o nome do estado, da cidade de onde você está falando, para que a gente possa depois ter também, interagir depois daqui também, continuar a estar junto. Então, deixe aí a sua cidade, o seu estado, se for um outro estado, ok? Tem uma outra colocação aqui da irmã Rita. Discordo de você, porque os negros ficaram em desvantagem devido a todo o processo histórico e necessitam de políticas públicas para alcançar a equidade. Por isso, a Exato. cota. Infelizmente, Rita, depende da cota por conta disso. é verdade. Rita, deixa eu, então, melhorar a minha explicação, tá bom? Mas olha que legal o seu ponto de vista. Você está certíssima, tá? Se não fosse por força de lei uma determinação, talvez teríamos um problema muito maior. Né? Quando eu disse que eu não sou a favor da lei, é no sentido de a faculdade tinha que ser aberta para qualquer pessoa. Né? Não tinha que disputar pela cor de pele, mas tinha que disputar no vestibular aquele que está mais bem preparado para ingressar na universidade. Né? Agora, eu, Exatamente. eu, eu não sou a favor da lei de cota nesse aspecto, mas eu acho que hoje não temos outro remédio. Então, se a lei de cota tem garantido o acesso, puxa, vamos continuar, mas vamos encontrar outros mecanismos também para garantir a todos o direito de ir e vir, o direito de frequentar todos os lugares igualmente, sermos igualmente respeitados. É nesse sentido. Mas Ok. bacana por observar, tá, Rita? Talvez eu não tenha explicado tão claramente o meu ponto de vista. Ok. Temos aqui também a Cássia. Cássia é uma amiga querida de Fortaleza, que está hoje em Opa! Fortaleza, no Ceará, e ela colocou: sou negra e contra a cota para negro. Acho que já é um preconceito. A Tábada Olha, também, de São Paulo. é, Quer falar alguma coisa sobre a Cássia? não, não, pode seguir, pode seguir. Ok. É porque é aquilo que a gente falou agora, né? O assunto. A
Tábada também de São Paulo. Tem muitos evangélicos idólatras. Idolatria não é só imagem de escultura. É carro, é filho, tem tantas coisas, né, Exato. irmã Tábada? Muito Pode bom, falar, irmão, Tabata. fica à vontade. Muito bom. Aproveitando, manda um abraço aí pro Taborda. Né? É a Tabata do Taborda, ela mesma. Então Tá, manda um borda. abraço lá, pastor. Tô Isso. orando por ele. Tabata, você tem muita razão, tá? E olha só, nós evangélicos temos essa tendência, em muitos aspectos, de nos acharmos é, a última chocolice lá do pacote, né? A última traquinas, né? Aí depende do sabor que você mais gosta de bolacha, enfim. Mas olha só, existe sim uma idolatria que sai das imagens das igrejas católicas, e aí a idolatria do carro, do corpo, né? A idolatria da sua conta bancária, e muitas vezes isso tem roubado o espaço de Deus na nossa vida. E o preconceito nada mais é do que eu achar melhor que alguém, né? Sem nenhuma base para isso. Da onde eu estou tirando isso? Porque eu sou branco? Porque eu sou alemão? Porque eu sou asiático? Porque eu não sou refugiado? Porque eu sou empresário e você é empregado? Né? Da onde parte isso que eu sou melhor que alguém? Na verdade, muito legal o comentário dela. A irmã Cássia colocou ainda, para complementar o que ela tinha dito, ela disse: eu concordo com a cota para pobres. Essa sim, não para negros. Lembra, ela é de Fortaleza, ela havia colocado que não concorda com a cota para negros, que ela é negra. E ela Ok? colocou o seu ponto de vista. Agora ela complementou: cota para pobres, sim. Entendi. Cota para pobres aonde? Né? Nas universidades, né? Devido à dificuldade de acesso. Puxa, né? Eu acho que também é mais um remédio, não é? Mas olha só, nós temos as universidades públicas, e aí eu vou trazer uma informação, e eu vou trazer uma informação de uma reportagem que eu vi, tá bom? Então, é comum em época de vestibulares ou começo de semestres, a gente vê os canais, né, de televisão denunciarem, por exemplo, filhos de pessoas ricas que pagam para ingressarem em universidades públicas. Por quê? Porque as universidades públicas temos o consenso de que elas são as melhores universidades, não é? O ensino é melhor. Então, eu fiz USP em São Paulo, então eu sou mais qualificado do que quem fez Uninove, por exemplo. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que o melhor profissional vai depender se o cara foi um bom aluno, independente da faculdade que ele se formou, não é verdade? Mas eu acho que também a cota para pobres é também um remédio, não é a solução, não é? Porque eu acho que aquele que não tem condição de pagar, né, ele tem que ter o seu acesso garantido, não é verdade? Ok, ok. O irmão Eberson também deixou aqui um oi. Abraço, querido. E a Tábada falando que manda um abraço para o Taborda. Deixa eu ver se tem mais Ótimo. alguém que gostaria de complementar. Por favor, queridos, acrescente aí a sua cidade, o seu estado. Tem alguém que eu deixei de complementar, de colocar aqui, que se manifestou. Irmã Magali agradecendo aqui, irmão Rodrigo, perfeito. A Prazer, pastora Magali. Saide também, pastora Saide agradecendo também o tema, que foi muito propício. Abraço, pastora Saide. Prazer tê-la conosco aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acredito que não. Não, né? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para nós estarmos encerrando, para o irmão Fique à Rodrigo vontade. responder, por favor. Espero que eu consiga. É, o que nós, como ser humanos, como cristão, podemos fazer para amenizar toda essa dor que a gente ainda tem visto, sofrido e às vezes até vivenciado através do preconceito?
Já que a senhora mencionou como cristãos, então a resposta é muito simples, né? É, eu acho que a gente tem que praticar mais aquilo que lemos. Onde lemos? A Bíblia, né? Se somos cristãos, lemos a Bíblia, então eu acho que, olha só, né? Amarás ao Senhor teu Deus, né, de toda a tua força, e aí termina dizendo, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, e se eu sou negro e quem está perto de mim é branco, se eu sou brasileiro e quem está perto de mim é judeu, e eu amá-lo independente disso, pronto, resolvido. Diferenças sempre vamos ter. Então, associado ao amor, respeito, aceitar o próximo tal qual ele é. Né? O grande exemplo disso é Jesus, né? Que aceitou gente de todo jeito, né? No seu aprisco, na verdade, aceitava pessoas de todo jeito perto dele, trouxe as crianças para perto, não permitiu que elas fossem rejeitadas. Ou seja, né, então, como cristãos, observarmos e praticarmos aquilo que está na Bíblia. Né? E como cidadãos cristãos, sermos mais relevantes. Não aceitarmos que não existe verdade absoluta, existe sim uma verdade absoluta. Se a gente se afastar da verdade absoluta, a gente cai nessa liquidez, mundo vazio e superficial. Né? Então, existe sim uma verdade absoluta. A verdade absoluta é que esse mundo vai acabar, e quando tudo isso acabar, é para onde eu vou? Na verdade? Então, como cidadãos, sermos relevantes, fazermos aquilo que Jesus faria. Não é? Então, não aceitarmos o preconceito, rompermos com isso, não ser conivente com isso. Ok. Quando eu citei aqui como cristão, automaticamente eu quis dizer do nosso compromisso, da nossa responsabilidade como cristão. Que é Entendeu? É grande, ou importante seja, isso, é né? grande a nossa Porque responsabilidade. é, é aquilo que você disse, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Então, assim, o dever de Exato. amar o outro, de respeitar o outro, é de todo ser humano. Porque nós temos direitos e deveres como pessoas. Agora, o cristão, sem comentários. Esse Verdade. compromisso nosso é com Deus, acima de tudo. Uhum. Amém? Mas, É, como eu não conheço pode todos falar, aqui, por favor. como eu não conheço todos os que estão aqui presentes na live, pastora, e aí, cristãos Pois ou não, não. acreditando ou não em Jesus, amar ao próximo independente da sua religião, não é? Porque quando Sim, eu amo, eu respeito, né? Quando eu respeito, sim. eu aceito tal qual ele é. Então, eu acho que esse ensinamento que nós cristãos encontramos na Bíblia, ele é perfeito para qualquer tipo de relação, não é verdade? Mas precisa ser aplicado de fato, né? A nossa vida precisa dizer isso. Porque a É palavra verdade, está aí dizendo, mas a nossa vida, como ser humano e como cristão, precisa ser assim, né? E é a verdade. irmã Cássia ainda encerrou aqui, a irmã Cássia colocou, exatamente, deveria ser assim, facilitar a faculdade pública para os pobres, Exato. independente daquilo que a gente tinha falado das bolsas. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Nós já vamos estar encerrando. Esse assunto, lembrando que nós fizemos uma enquete e eu convidei alguns jovens para participar dessa enquete de diferentes regiões. Temos pessoas aqui de Minas, divisa com Bahia, de São Paulo, de N lugares. E aí, essa enquete, o assunto que ficou em evidência foi esse. Por isso, nós colocamos esse tema, que também bem propício, com certeza, para o momento, mas eu creio que teremos outras oportunidades. Gostaríamos À que você disposição. pudesse deixar a sua opinião, que você pudesse falar, você que está conosco nessa live, deixar esse seu recado, o que você sentiu nessa live, foi bom? Você gostaria de ver um tema propício para uma próxima oportunidade aí para nós estarmos trazendo? Acrescentou alguma coisa? É importante nós termos um feedback de vocês que estão conosco, pastores, líderes, jovens, todo tipo de pessoa, todos os queridos que estão aqui.
Irmão Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? É, Complementar? já um fechamento, pastor, a senhora deseja? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Um momento, por favor. Tá dando uma Tem um cortadinha aqui, comentário. tá? Quanto mais perto aí da noite vamos chegando, né? As lives vão pipocando, o tráfego vai ficando mais Certo, pesado na rede, né? Então vai pipocando aqui. Mas é ainda estou verdade. entendendo, estou acompanhando. Irmã Rita agradecendo, foi muito bom, obrigada. Prazer, Rita. Norcides, Obrigado. Norcides dizendo, não existe racismo estrutural ou sistêmico. E cistas. Não podemos colocar cotas como pagamento de dívida. Não existe dívida. Sou negro e minha dignidade é conquistada por meio de uma vida de esforço e mérito. Ótimo. Muito bom ponto de vista. Qual que é o nome, pastora? Não ouvi direitinho? Norcides, Norcide. Norcides que falou isso. Ele colocou o ponto de vista Pastor, dele como negro. Pois não. pastor Udila, olha só. Olha só, eu sou branco, né? Então, refiro-me à cor de pele. Então, é muito Ok. difícil eu defender um tema, por exemplo, como o preconceito contra o negro. Por quê? Porque eu nunca estive dentro da pele de um negro, né? Então, tudo que eu falei aqui, né, algumas questões, algumas explicações foram dentro da psicologia, trazendo esse olhar do comportamento humano e tal, mas certamente, né, a minha defesa, né, em prol do direito igual a todos seria muito melhor em se tratando, né, do preconceito contra o negro, se eu fosse negro, né? Então, eu entendi perfeitamente o que o Norcides disse, tá? Amém. É muito bom o acréscimo dele aí. Amém, amém. Os comentários, o pessoal gostou de modo geral, e eu Legal. reforço, se alguém quiser sugerir algum outro tema futuro para nós, também acrescente aí, por favor, além da sua avaliação. E vamos para o fechamento, então, irmão Rodrigo, por favor. Opa, vamos lá. Primeiramente não, né? Mais uma vez, obrigado aí pela confiança, pelo convite, né? Estou à disposição. Quem sabe um dia, né, quando a gente romper essa quarentena aí, voltarmos à liberdade de fato, a gente se encontre pessoalmente aí na região de Amém. Paulínia, né? Para mim vai ser um Em nome de prazer estar com Jesus. vocês aí, poder abraçar, né? E aí, quem sabe, pessoalmente, a gente cutuca esses adolescentes e jovens aí, possamos fazer algumas Amém. dinâmicas e brincar, né? Porque pessoalmente fica melhor, né? A gente cutuca e dá certo, né? Aqui a gente se Exatamente. esconde atrás aí, né? Talvez da tecnologia. Mas olha só, né? Que a gente não espere mais um George Floyd morrer, né? Para a gente se mexer, né, que a gente não espere, né, presenciar ou assistir pela televisão, pelas mídias sociais, nenhum tipo de preconceito, seja ele com branco, com preto, com alemão, com judeu, com refugiado, com deficiente, que a gente não espere acontecer para fazer algo, né? Então, que a gente, primeiramente, seja praticantes do amor ao próximo, que a gente seja relevante na nossa sociedade. Todos nós temos um propósito pelo qual vivemos hoje nos nossos dias. Ninguém está aqui por acaso, né? Todos nós temos um propósito. Se você não sente isso, né, é tempo de resgatar esse propósito de vida. E certamente um dos itens do seu propósito de vida é ser relevante, é ser bênção para alguém, né? Então, eu acho que o preconceito passa por isso, a diminuição do preconceito passa por isso, né? Passa pelo amor ao próximo, pelo respeito, pela igualdade, né? Por eu não achar que, porque eu não sou negro, eu não sou deficiente, eu não sou isso ou aquilo, então eu não preciso me mexer. A gente não pode se calar. Nós não podemos nos omitir diante de situações como essas, né? Nós não podemos ter medo, né, de nos expressar, porque eu posso ser alvo disso ou daquilo. Nós temos que ser relevantes hoje nos nossos dias.
Amém, irmão Rodrigo. Tem só para concluir aqui mais o último comentário que eu vou ler, Opa. da Ana Carolina. Ana Carolina, sempre é bom refletir sobre nossas ações em relação à vida em sociedade, Ótimo. lembrando que todas as esferas da nossa vida estão conectadas com a nossa história. Amém. Muito bom, Ana. De um modo geral, agradecimentos aqui. Depois você entra lá, irmão Rodrigo, também pode estar lendo com mais calma. Pessoal, aparentemente, assim, pelas palavras, deu para perceber que foi produtivo. Adriano, foi muito bom este momento. Pessoal aqui de Paulínia já sabe, eu já até expressei que eu sinto já esse desejo de fazer um momento para os jovens aqui na igreja e trazer você, eu já havia citado para alguns, em nome de Jesus, em breve, após essa quarentena, nós teremos um tempo especial de termos um dia aqui com os jovens e vamos estar nesse contato para fecharmos essa agenda, em nome de Jesus. Amém? Vai ser um prazer estar vamos aí. orar, quero pedir que você baixe a sua cabeça agora, meus queridos que estão conosco, para agradecermos por esse tempo. Senhor Deus, nós queremos expressar agora a nossa gratidão por este momento, por tudo aquilo que vivemos, pelas trocas de experiências, pelo interagir de cada um, por aquilo que cada um pôde expressar, mas o mais importante, que haja um despertamento em nossos corações e que possamos a cada dia lutar para sermos melhores, para vencermos os preconceitos, para principalmente, Senhor, estarmos apoiando em amor, estarmos apoiando, ouvindo o outro, recebendo o outro, tendo um coração generoso, um coração daquele que está disponível em prol do outro. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que entrou nesta live, por cada vida, por cada família, e eu peço que o Senhor venha a cada dia, Senhor, abrindo o nosso entendimento e que a cada ano, a cada passar do tempo, nós possamos diminuir em todo o tempo esse preconceito que tem trazido tanta dor, que tem limitado tantas pessoas, que tem diminuído tantas pessoas, mexido tanto com a autoestima delas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser melhores. Em nome de Jesus. Eu te agradeço também pela vida do irmão Rodrigo que está conosco, pelo trabalho grandioso que ele tem realizado, um trabalho voluntário de atendimento a tantas pessoas, que o Senhor continue usando a vida do teu filho com poder e glória, alcançando por onde ele andar, derramando sobre ele da paz que excede todo entendimento, da capacitação. Usa, Senhor, o teu filho para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, abençoa a sua família, abençoa, Senhor Jesus, a família que o Senhor tem, para que ele em breve possa também estar formando. Ó Deus querido, abençoa os sonhos do coração dele, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Meu querido, Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Em breve nos vemos. Amém. Se Deus quiser. Beijo no coração. Beijo a todos vocês que estão conosco, queridos. Um grande abraço a todos aí.